uma grande missão, né, foi sempre para mim foi melhorar os processos de confecção de palmilha e principalmente uma coisa que sempre me incomodou foi ter que a gente trabalhar com cola amarela, com solvente, com químicos, o vizinho reclamar. Eu já tive reclamação de vizinho onde é que eu tinha o consultório, quando eu comecei, né, de dizendo, olha, você tá com cheiro de cola no prédio, não pode fazer palmilha mais aqui, sabe, vigilância sanitária, vários problemas aí que eu passei que eu vi que não fazia sentido nós sermos fisioterapeutas ou podólogos ou profissionais da saúde, na verdade, e a gente está trabalhando com algo que é químico, que é tóxico, que não é salubre, né? Então, realmente isso me incomodou muito ao longo dessa jornada de desenvolvimento de materiais para palmilhas e também como fisioterapeuta, como clínico, né? Eu atendo pacientes, continuo atendendo pacientes e faço palmilhas, então eu sou a pessoa que entende, né, que está participando de todo o processo assim como vocês. Então eu não venho aqui para frente só para dizer o que é a parte bonita da coisa. Eu também faço palmilhas, eu também faço parte desse processo. A minha missão é a gente, esse ano, né, tirar ao menos 100 clínicas desse processo de insalubridade, desse processo químico que é usar a cola amarela, usar o solvente, e aí a gente parece mais uma sapataria do que profissionais da saúde no momento que está fazendo a palmilha. Então a gente realmente tem um laboratório limpo, tem um laboratório que você pode fazer dentro da sua clínica esse processo, com o paciente esperando na recepção, né? E a gente não contaminar o nosso ambiente com o cheiro de cola amarela ou com o cheiro de solvente a ponto, né, de o paciente perceber que a clínica ela não é uma clínica realmente de processos limpos, de processos modernos. E quando a gente fala de processos modernos, né, é justamente as tecnologias que a gente traz, que a gente estuda, que desenvolve, que testa em laboratório, que testa em laboratórios de desenvolvimentos, para quê? Para a gente conseguir trazer um processo moderno na confecção de palmilhas. E a gente entra num paradoxo, né, que é o paradoxo do profissional da saúde, ou seja, a gente oferta saúde, oferta melhorias, né, para os nossos pacientes, mas a gente está se contaminando, né? O correto para fazer uma palmilha hoje é uma máscara de gás, não é uma máscara, é um EPI pesado, na verdade, né? Para você confeccionar uma palmilha da forma tradicional, que eu digo da forma que era feita até então. Então não faz sentido nós, profissionais da saúde, dentro de uma clínica, né, que nós vendemos, nós proporcionamos saúde, está trabalhando com um processo químico pesado, né, com tolueno, com poluentes, com solventes, com materiais que aos poucos a gente é agredido aí na montagem da palmilha. Então isso não faz sentido, não fazia sentido para mim. Que a gente tem hoje, para quem não nos conhece, nós temos hoje na Podostore desenvolvido uma tecnologia que se chama Ecosystem. E ela é eco, é um sistema ecológico de colagem de palmilha. Mas até então nós não tínhamos resolvido 10% que era justamente a sobrecolagem de materiais ou união de outros materiais que não tinham ainda a compatibilidade, que não estavam preparados. E agora com essa nova tecnologia que a gente traz, que é o EcoFix, isso acabou. A gente consegue fazer uma palmilha 100% de um processo limpo, um processo salubre, um processo que não vai ter químicos envolvidos na montagem da palmilha. Então, essa semana, casualmente, me ligou uma pessoa que me ligou, me chamou no Instagram, na verdade, essa semana, uma pessoa que me disse assim, Christopher, eu estou com um problemão na minha clínica. A vigilância sanitária me visitou, fechou o meu estabelecimento, não me permite mais fazer palmilhas porque eu tenho processos químicos aqui dentro, eu preciso fazer de imediato toda uma regularização, né, junto à vigilância sanitária, com
alvará especial, com recolhimentos especiais, exaustores, EPIs para poder continuar fabricando palmilhas. Hoje, basicamente, para fazer uma palmilha com essa tecnologia Ecosystem, você precisa somente de um soprador térmico, tá? E não tem nenhum poluente, não tem nada tóxico, não tem nada agressivo que você não possa estar fazendo dentro da sua clínica. Então, vai de encontro 100% realmente para um ambiente de saúde. É uma tecnologia limpa e é uma tecnologia também que permite o tempo de cura, ele é muito menor do que a cola amarela. Então, a gente estuda muito o processo aqui na Podestore, muito processo. Para quê? Para entregar um produto que realmente funcione para vocês. Então, por exemplo, a cola amarela, muitas vezes, para ela ter a cura, a cristalização dessa cola, ela precisa 48 horas para ter a cristalização total dela, ou seja, ela realmente secar. E eu acredito que muitos de vocês que estão aqui não sabem disso. Então, muitas vezes a gente faz a palmilha para o paciente também, né? O paciente entrega, às vezes entrega em menos de 12 horas, 24 horas, essa palmilha já começa a ser usada e a partir disso, né, às vezes começa a descolar, começa a abrir. Então, isso também é um processo muitas vezes mal feito, né, a gente, por falta de conhecimento, ou enfim, mas que o EcoFix resolve. Hoje eu monto uma palmilha em torno de 10 a 15 minutos, já um processo tradicional, onde que a gente usa a cola amarela, onde é que a gente precisa obrigatoriamente, muitas vezes, de uma prensa térmica, eu tenho um processo mais demorado, que às vezes leva 25 a 30 minutos para montar uma palmilha. Então imagina você que faz 10 palmilhas, né, por dia, ou que seja, dentro de um dia ou dentro da semana você acumulou 10 palmilhas para fazer. Se você leva meia hora por palmilha, a gente tem 5 horas de trabalho aqui. E se você leva 15 minutos ou 10 minutos, né, você tem 1 hora de trabalho. Um período praticamente, um turno que eu vou ter que fazer, usar todo o meu turno para fazer 10 palmilhas. Já, se você simplesmente usa a tecnologia Ecosystem e faz a palmilha em 10 ou 15 minutos, você resolve isso em 1 hora e meia. Te sobra mais aí 3 horas e meia para atender outro paciente, para monetizar, para gerar mais dinheiro dentro da sua clínica, ou simplesmente para poder ter um pouco mais de tempo para você. Mas quando a gente começa a entender que realmente o tempo é a única coisa que você não compra, ou seja, ou tu arruma tempo, ou tu consegue tempo na tua vida, ou você vai perder muitos momentos da sua vida. Beleza, gente? Vamos falar do que interessa, então? Então tá, vou mostrar para vocês, apresentar um pouco da tecnologia, tá? Então, como funciona o EcoFix, tá? E como vocês vão receber ele, tá? Ele vem nesse modelo, nessa forma aqui. Deixa eu só mudar aqui, porque eu preparei uma aula realmente bem bacana para vocês. Aí, muito bem. Então, vamos lá. Ele vem nesta apresentação aqui, ou seja, vem um rolo, certo? Que a gente consegue fazer aí em torno aproximado, depende do tamanho da palmilha, obviamente, mas aí em torno de 18 pares de palmilha, tá? Ecofilme ele vem uma parte branca e a outra parte é um tecido, um liner protetor, ok? Então sempre quando você receber, ele vem dessa maneira, o liner protetor, que isso depois a gente descarta ele, certo? Ele não vai fazer parte do processo da colagem, ele é ao menos uma proteção nesse momento. E aqui a gente tem as faces de colagem, certo? Ele é composto por duas faces originalmente, tá? Uma face que é a face branca, que ela liga materiais como o EVA, ou seja, aqui eu tenho uma palmilha que ela não tem o sistema Ecosystem, ou seja, ela não vem preparada com cola. Hoje a gente, predominantemente, na Podestore, a gente vende, prioriza e ensina a trabalhar com um sistema sem cola, né? Porque já não faz mais sentido
a gente está trabalhando com esse tipo de material com cola dentro da clínica. Então, materiais ainda que não tem cola e são em EVA, a parte branca do filme, ela vai em contato com a palmilha. Então, se eu quisesse fazer toda a aplicação da EcoFix, do EcoFix aqui nessa palmilha, eu pegaria, né, recortaria aqui, né, do EcoFix, a parte branca ficaria em contato que eu quero transferir a cola para ele, para a palmilha, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Tem duas formas da gente conseguir fazer isso, tá? Primeira forma, tá, que eu recomendo muito para vocês, é a gente usar a prensa térmica. Então, com a prensa térmica, a gente vai colocar essa palmilha da seguinte maneira. Parte verde em contato com o fundo da prensa, ou seja, com a parte que aquece, e a parte que eu quero promover colagem, que eu quero transferir, fazer a colagem do EcoFix, né, dessa cola, eu vou colocar em cima. E aí vou regular a prensa, 2 minutos, 80 graus, faço a prensagem aqui, nisso ela já vai ter feito a aderência aqui. E a gente simplesmente retira o filme. Vai lá, retira o filme, então eu vou ter já esse lado aqui sem filme preparado para fazer o quê? Para fazer a colagem com qualquer peça podal, né, da Podostore. Por que da Podostore? Porque a gente já prepara a peça, a gente já passa a cola para você. Na Podostore a gente já faz todo o serviço, toda a parte, a pior parte a gente já deixa pronto para você. Então as peças já têm cola, já tem uma preparação para quê? Para você não passar trabalho. Então, quando você fixa aqui, neste caso, com a prensa, depois é só tirar o liner, como nós falamos anteriormente, e aí nessa parte que está protegida com o liner é onde é que você vai fazer depois a colagem do material, né, EcoSystem, ou até mesmo, aqui eu trouxe, a gente vai fazer essa prática logo mais, eu trouxe uma base que já tem, na verdade, cola. Então aqui, esse processo ele já foi preparado, já foi feito, certo? Então aqui depois a gente vai fazer já a colagem, eu vou exemplificar para vocês como é que eu vou fazer a colagem de uma palmilha em EVA que não tem cola, uma cobertura, com todo o sistema EcoSystem, né? Com toda esse ecossistema aqui. Então essa é a primeira possibilidade, certo? De você pegar um material em EVA e aplicar o EcoSystem para depois fazer a colagem desse material com os elementos da Podostore, tá? Ou com o elemento EVA, se fosse o caso também, eu posso fazer a colagem do EcoSystem, tá, no elemento em EVA e depois eu vou juntar ele, né, com a outra face que eu já preparei. Pessoal, até aqui vamos bem? Dúvida? Vamos fazer um pouquinho mais interativa essa aula de hoje, porque agora eu vou começar a montar aqui para vocês algumas possibilidades de confecção. A gente vai construindo um raciocínio juntos. Alguma dúvida até aqui? Ficou claro? Não entendi muito bem. Isso é importante porque a gente já vai construindo o raciocínio juntos aqui. Todos bem? Maravilha, ótimo. Então tá. Segunda possibilidade que eu falei para vocês, tá? Não tenho prensa térmica, tá? O que você vai fazer? Quando não tem prensa térmica, vai usar um rolo de compressão, tá? Um rolinho de compressão. Se você acha no Mercado Livre, depois eu posso mandar no grupo Podolovers para vocês o link, se quiserem. E o que a gente vai fazer? Vai aquecer o filme, vai posicionar ele em cima da palmilha e depois vai fazer toda a compressão, a pressão,
Para quê? Para a gente ter uma aderência uniforme, para ter um melhor processo de colagem aqui nesse caso. Então, essa é a segunda possibilidade. Pode falar. Essa técnica aí poderia ser usada na confecção da palmilha esportiva? Não testei ainda, Dani, tá? Depois me chama no final da aula de hoje aqui, até vamos fazendo o seguinte, vamos colocando as dúvidas ali no chat, certo? Porque depois eu vou trazer algumas soluções para vocês, tá? Do que eu já uso, do que eu faço, do que a gente pode substituir, inclusive na questão de palmilhas esportivas que você perguntou, tá bom? Então vamos lá. Então essa é uma forma também aqui de a gente fazer uma boa fixação deste material, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a fixação sem a prensa, porque isso é importante, nem todas as pessoas têm prensa, então essa é uma possibilidade que a gente testou e validou de fazer, né, a transferência, a fixação, né, do EcoFix na palmilha de uma forma que realmente fique bem distribuída, bem linear e tenha uma boa aderência. Ok? Então, vamos lá. Como vai ser feito? Soprador térmico, isso a gente vai precisar nesse momento. Temperatura, certo? Não precisa ser a máxima do soprador, não precisa também ser a potência máxima. A gente vai trabalhar em torno aqui de 4 dedos de distância, ok? E a gente vai fazer o quê? Vamos aquecer o filme, né? Vamos aquecer o EcoFix através da parte verde. Então, vou posicionar primeiramente aqui e vou aquecer. Aqueço aqui de uma maneira uniforme, ou seja, eu vou realmente... E aqui eu tento fixar, prender um pouquinho ele, tá? Porque depois a gente vai vir com o rolo, ok? Ó, aqui agora já começou a fixar um pouco. Mas o que eu preciso agora? Que isso fique realmente bem distribuído. Então agora aqui, ó, eu começo a fazer esse movimento aqui. Então é importante nesse momento que a gente faça de forma bem linear, ou seja, em toda a palmilha. Para quê? Para que eu transfira e cole realmente esse filme, essa cola aqui, transfira ela para... Então a gente precisa aqui transferir, né, de uma forma bem linear. Nos testes que eu fiz, Rejane, tá? Ficou muito próximo à prensa. Qual é a vantagem da prensa? Né? Que não depende da capacidade da pessoa de realmente fazer uma aplicação bem feita. Olha como é que ficou, vocês conseguem perceber aqui? Ó, não ficou bolha, né? Ficou bem colado esse material, ok? Mas a fixação é a mesma, ok? Então, claro, também com prática a gente vai pegando mão, vai melhorando, vai acertando. No início a gente erra um pouco, assim como a gente erra ou faz menos bem feito em qualquer coisa que a gente está começando. Mas depois a gente acerta a mão, pega a mão e vai facilitando, vai realmente facilitando, né? Pati, bem-vinda! Tudo bem? Maravilha! Então tá, gente, vamos continuando aqui, então vou explicando para vocês. Então, fazendo um resumo rápido, a gente não precisa obrigatoriamente da prensa. Se você não tem prensa, você pode usar o rolo de compressão e fazer o aquecimento. Deixa eu silenciar a galera aí. Aí, beleza. Dúvidas a gente vai mandando no chat ali que a gente vai conversando depois. Depois eu vou abrir um momento só de perguntas e respostas para todo mundo aí. Beleza? Combinado?
Então tá. Aqui agora, então foi feito toda a colagem. O que que eu preciso fazer nesse momento? Deixa de lado, espera esfriar. Quanto tempo, quando você tocou no material, ele já está gelado, tá frio. Porque enquanto ele ainda estiver quente ou morno, ele ainda não cristalizou, ainda não colou 100%. Então, a gente tem que esperar um tempinho de cura desse material para depois fazer o segundo processo de colagem. Bom, isso também depende, a variação, se você está num ambiente quente, se está num ambiente frio, se é inverno, se é verão, assim como todo o processo de colagem, né, a temperatura influencia. Então aqui eu vou trazendo uma série de dicas para vocês aqui. Certo? Então aqui, o que vai ser feito agora? Obrigatoriamente, retirada do liner. Ok? Retirou o liner, aqui agora já não descola mais. Eu tenho o processo super bem colado aqui. Então, apenas para a gente conseguir manusear melhor, eu já vou retirar o excesso. Aqui, gente, poderia fazer, e recomendo, né, vocês façam um recorte menor para não sobrar muito material, porque isso acaba sendo desperdício também. Quanto mais próximo o tamanho do EcoFix, do material que você vai transferir, mais sobra, né, mais produtividade você vai ter nesse caso aí, tá bom? Combinado? Então aqui, ó, já fiz um recorte, tá? Vamos melhorar um pouquinho aqui. Certo? Maravilha. Bom, então o que que nós fizemos aqui? Transformei um material, que era em EVA, transformei ele agora em um material termocolante. Ou seja, o que que eu preciso fazer aqui depois para reativar? Simplesmente soprador térmico novamente. Então agora, mostrando para vocês, e a gente já vai mostrar as possibilidades, inclusive a versatilidade que tem essa cola, né, que é uma cola, é um fixador, mas não é uma cola química, não tem solvente, não tem cheiro, não tem toxicidade, não é insalubre esse material, e você pode fazer, se for uma gestante, você pode usar esse material. Se tu tiver rinite alérgica, tu pode usar esse material. Então ele não vai causar nenhum problema, nenhuma agressão à saúde de quem estiver usando. Pode usar tranquilamente. Então, aqui, ó, agora o que a gente vai fazer? Eu vou exemplificar para vocês a colagem de uma cunha de calcânio e uma hemicúpula, perdão, um suporte de arco longitudinal. Então, o que que acontece nesses casos aqui? Essa palmilha aqui, a nossa palmilha base, certo? Inclusive uma palmilha que é campeã de vendas, o paciente se apaixona quando usa ela, né? Ela já está preparada. Tá? Temos palmilhas também que não tem, não são da família do ecossistema Ecosystem. Então temos palmilhas que já estão preparadas, inclusive cobertura e base, ok? Aqui eu estou trazendo, né, a versatilidade, como é que a gente pode usar esse material e de que forma, correto? Então, aqui o que eu vou fazer para colar esse material na minha base? Simplesmente aquecer a minha base. Então vou fazer como soprador térmico na região que eu quero colar a minha peça, fixo ela, ok? E depois a próxima peça. Vamos lá então, aquecer. A região que eu quero colar, se a cola já está ativa, se o sistema fixador já está ativo. Com o termômetro digital, precisa a área toda estar a 80 graus, tá? Agora, uma maneira prática, uma dica, é simplesmente botar o dedo. Se o dedo colou, essa região já está pronta para encostar, para fazer a união das peças, tá? Lembrando sempre, o aquecimento das bordas é importante para ter uma boa fixação.
aqueci, a peça podal eu só dou uma soprada ali, uma lembrança é o suficiente nesse caso, tá? Então, sem perder muito tempo para não esfriar esse material, eu venho aqui e faço a colagem da minha cunha de calcânio, ok? O que eu devo fazer agora? Tá, se tiver o rolo de compressão, melhor ainda, vem aqui com ele e aperta para ter uma boa fixação. Ah, não tenho? Faz o que eu fiz até hoje. Vem com a mão, aperta, ok? Principalmente nas bordas, certo? E nessa região aqui, e pronto. A peça precisa esfriar, logo que esfriar ela já vai fazer toda a colagem e fixação de uma forma que você, para puxar, vai ter que rasgar a peça ou a palmilha. Muito bem, agora a parte de ouro que nós temos no curso aqui, que é essa questão de versatilidade. Bom, preciso fazer uma sobrecolagem, certo? Preciso colar essa peça sobre essa. Ok? Bom, aqui eu sei que eu tenho já o EcoFix, eu já tenho um sistema de colagem, mas aqui entre essas duas peças, na verdade vai ficar um gap que a gente antigamente colocava cola para tentar juntar isso. Bom, isso acabou de acabar. Como é que você vai preparar o EcoFix, tá? Então, lembrando, olha só, a parte branca, ela é feita para EVA. Então, o que eu vou fazer simplesmente para transformar ela, o EcoFix, em uma ponte entre os dois materiais? Antes tinha me faltado a palavra, mas era a ponte que eu queria usar. Então, a gente vai fazer a ponte entre os materiais. Eu simplesmente vou pegar a parte branca, vou aquecer, vou dobrar ela, ok? Então, vou dobrar essa parte branca. Então, vamos lá. Aqueço. Se você usa prensa, pode fazer direto na prensa. Se não tem prensa, pode fazer como soprador, como eu vou mostrar para vocês. Venho aqui, aqueço as duas partes, tá? Junto, ou seja, dobro. Venho com o meu rolo. Tá? E eu preciso realmente fazer um bom aquecimento. Ó. Se eu não aquecer bem, não vai dar certo, ok? Então vamos lá. Agora, aquecimento. Recomendo, quem tem prensa, vai usar a prensa para fazer esse processo. Combinado? Pronto. Processo pronto. Espero agora isso aqui esfriar um pouquinho. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse material depois de retirar o liner e vou colocar, né, na região que eu quero fazer a ponte, que eu quero fazer, né, a colagem aqui, como a gente conversou que não tinha antes essa forma de fazer a ponte sem cola, né? E agora realmente zerou esse processo de cola. A missão vai ser cumprida, o propósito vai ser cumprido. Até o fim do ano a gente vai zerar aí o processo de cola no mínimo em 100 clínicas aqui no Brasil. Vamos lá então. Aqui eu estou no ar-condicionado, então o ambiente está mais frio, eu já consigo adiantar um pouquinho o processo. Mas eu sempre recomendo, você tenha um pouquinho mais de calma aí, tenha certeza que esfriou realmente, né, a colagem, para depois a gente chama de ancorar, né, para ela fixar bem e depois não soltar mais. Ó, retiro o liner de proteção. Liner retirado. O que eu vou fazer agora? Vou colar, posso colar diretamente na região que eu quero fazer a ponte, aqui, ou na peça
nesse caso. O que fica melhor para a gente não ter muita informação na palmilha? Se eu quero colar essa peça aqui, eu poderia ter feito até o seguinte, só usado esse pedacinho aqui, ó. Poderia recortar, duas opções, vamos lá. Simplesmente bota nessa peça inteira, ok? Ou, quer poupar material, corta e bota só na parte que vai estar em contato na região da sobreposição, ok? Então vamos lá. Se vai ser só na região da sobreposição, eu vou optar, nesse caso aqui, em botar para cá. Para fazer a ponte e ligar esses dois materiais aqui, certo? Então vamos lá, vamos fazer uma medição a olho, digamos que eu quero colar toda essa parte aqui. Tá? Eu vou pegar e recortar esse pedaço. Então, venho aqui. Corto. Beleza? Vamos ver se dá para fazer algo melhor ainda. Maravilha. Aí, ó. Então, isso vai ser o suficiente para a gente fazer essa ponte, né? Fazer essa colagem na sobreposição dos materiais. Então, vamos lá. Lembrando que aqui, gente, eu estou passo a passo, eu estou mastigando para vocês o processo, né? Estou ensinando, a gente está tirando dúvidas, mas isso na parte clínica, ou seja, quando eu estou montando aqui, é 15 minutos, está feito o processo, a palmilha está confeccionada. Tá? Então aqui a gente fez as possibilidades mais difíceis aqui, mais longas, por quê? Porque o meu interesse é que vocês realmente aprendam, apliquem e retirem esse processo de cola amarela da clínica de vocês. Vamos lá então, como é que eu vou fazer a fixação desse material aqui, ok? Eu acho que esse material aqui eu não fixei bem antes, deixa eu ver o outro. Esse aqui eu apertei melhor, ó, ele já não abre, ó. Aqui eu não passei o rolinho muito bem, ó, então eu vou usar o anterior, tá? Onde é que eu apertei mais o rolo. Ó, que daí já não, ele rasga, mas ele não descola, tá? Então eu vou usar esse aqui. Não preciso tudo isso, ok? Vou tirar um pedacinho aqui. Hoje deu certo o setup da aula, porque a última vez a gente tentou fazer o setup, teve problema, não deu muito certo, mas hoje a gente zerou o game, a gente entregou, né, realmente como a aula deve ser. Então aqui, ó, é isso que eu vou fazer, ok? O que eu vou fazer? Vou aquecer o filme só para ativar novamente ele, né? Vamos aquecer o EcoFix. Posiciono ele, ó, já colou. Mal encostou e colou. Então, gente, na hora de aplicar, muito cuidado, muito carinho, ó. O que eu vou fazer aqui? Ativo agora com um pouco mais de calor para realmente ele fixar bem lá. O que eu devo fazer? Rolinho. Ok? Feito isso, já tenho a fixação perfeita, até o rolo colou. Feito isso, eu já tenho a fixação perfeita, então, tenho a ativação. Ideal, espera esfriar um pouquinho, né? Só para fixar embaixo. Venho de novo agora, vamos fixar a parte de cima, onde é que eu preciso fazer a ponte, né, entre os materiais. Ativo aqui. Ativo aqui uma lembrança, um sopro só na peça podal, como eu falei. Venho para cá e aqui é onde é que eu vou fazer a ponte que a gente conversou, certo? Posso e devo ativar,
ok? A parte da palmilha, obviamente, senão ela não cola. Então, a base também precisa ser ativada. E fixo lá. Maravilha. O que eu vou fazer aqui? Apertar esse elemento para que tenha uma boa colagem, uma boa fixação. Pode ser com o dedo, não tem problema nenhum. Posso vir por baixo da palmilha, ok? E agora, simplesmente, eu vou fazer a aplicação da cobertura. Ativo tudo de novo e aplico a cobertura. Então, a cobertura, a gente, lembrando que no início da aula de hoje, eu ensinei vocês como, né, fazer a fixação do EcoFix em EVA e aqui a fixação entre peças podais. Lembrando, se fosse também uma possibilidade, tá? Uma peça podal em EVA, eu não teria dobrado, né, o EcoFix. Se fosse uma peça em EVA e um material nosso que é emborrachado ou para ir diretamente na base ou na cobertura. Então, não teria dobrado. Seria o mesmo processo que a gente fez inicialmente nesta palmilha aqui, que é em EVA. Então agora, aqueço, base e cobertura e faço a colagem. Ativo. Como é que eu sei se está pronto para fazer a união da cobertura com a base? Escreve no chat ali. Vamos ver se você prestou atenção na nossa aula de hoje. Ativei. Testo. Está colando. Venho para cá. Cobertura. Ativo. Lembrando que o EVA sempre é mais sensível. Você coloca muito calor, né? Provavelmente ele vai enrugar. Então, como é que eu sei se está pronto? Dedo colou. Ativo. Volto para cá para a gente não perder o timing, né, da abertura do aquecimento. Ativo novamente. Certo? E vou lá e vou fazer a junção, então. Dica: eu sempre começo pelo calcanhar. A chance de errar é menor. E vou fazer, então, a colagem do restante. Ok? O que é importante aqui, pessoal? Tá? Aqui é importante eu apertar as pontinhas aqui que poderiam ficar sem colagem, tá? Abertas. E vou lá, aperto novamente todo o material. Parte de baixo, posso usar novamente o rolo. Se não tem o rolo, não tem problema, né? Vamos usar a mão como eu sempre fiz também, né? Então, palmilha basicamente pronta, tá? Obviamente que daqui a pouco você vai fazer algum ajuste para caber no calçado do seu paciente, enfim, mas basicamente, né, todo o processo ele está pronto. E repare, por exemplo, na bancada. Não tem cola, não tem cheiro, não tem sujeira, não tem solvente, não tem químico e poderia estar fazendo aqui e o paciente me aguardando na recepção sem problema algum. Então, pessoal, essa é a forma mais moderna e mais limpa, quando a gente fala limpa, eu digo de manter sua clínica segura, sem processos químicos, que nós temos em 2026 para confeccionar palmilha.